Olá! Hoje o Conexões traz um debate especial em comemoração ao Dia da Consciência Negra, que é celebrado em 20 de novembro. Mas além disso, você também acompanha outras matérias. O basquete vai se reerguer e daqui para frente, a Liga Nacional esse ano está com 8 times, as coisas vão melhorar pra gente. O sujo dela, por causa que eu vi a Rafa tentando pôr seus óculos, o papai e a mamãe tentando fazer ela pôr os óculos, aí eu fui e ajudei ela a pôr o óculos fazendo o meu livrinho. Sim, é celebrado por todo o país o Dia da Consciência Negra. Em Goiânia, as comemorações e debates começaram ainda no mês de outubro. No final do mês de outubro, Goiânia sediou mais uma edição dos Jogos Universitários Brasileiros, o JUBES. Cerca de 3.000 atletas participaram do evento. Muitos deles são atletas olímpicos. Os Jogos Universitários Brasileiros é o maior evento esportivo da categoria universitária e é referência dentro e fora do país. Hoje o esporte universitário é o berço olímpico, então os grandes atletas olímpicos que futuramente representarão o nosso país saem das universidades. E hoje eu percebo que as universidades brasileiras estão mais empenhadas nesse sentido de garantir a prática do desporto universitário brasileiro. Eu acho que desde a escola o atleta já começa a pensar, eu quero participar dos Jogos Universitários Brasileiros. Então assim, você consegue associar a educação com o esporte. Para a realização do evento esportivo, o governo federal investiu mais de 5 milhões de reais. É interessante que o governo federal é o maior investidor nesse evento. Aí o governo do estado tem uma parcela importante juntamente com a prefeitura de Goiânia. E dentro desse cenário percebemos que existem essas três forças voltadas para a realização dos jogos. Quando você sai da parte política e entende que o esporte é uma necessidade, as coisas acontecem. E isso aconteceu em Goiânia. Conseguimos trabalhar com os três governos juntos, voltados somente para o esporte. Os Jogos também contam com a presença de alguns medalhistas olímpicos, como Fran, Nádia e Adrianinha, do time da Uninassal de Pernambuco. Elas também são atuais campeãs da Superliga Nacional de Basquete. Para a Adrianinha, que é a mais experiente do time, os Jogos estão diretamente ligados às Olimpíadas de 2014, que acontecerão aqui no Brasil. Agora com a Olimpíada sendo aqui, o Brasil está classificado para o Mundial do ano que vem na Turquia já. Acreditar, porque eu tenho certeza que o basquete vai se reerguer e daqui para frente, a Liga Nacional esse ano está com 8 times, as coisas vão melhorar para a gente. A 61ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros conta com a participação de mais de 3.200 atletas. E a estimativa é que nas próximas edições, mais universitários participem do campeonato. Acho que a participação de Goiânia, o evento que está acontecendo aqui vai levar para as demais cidades nos próximos anos um exemplo positivo. Então a divulgação do evento na nossa cidade foi muito grande. Então acho que a Aracaju que tem essa responsabilidade agora de fazer o que nós fizemos. Agora mudando um pouco de assunto e falando sobre economia. Você sabe como é calculado o valor de uma moeda? Se tem curiosidade em saber, confira agora mais um Conexão Financeira. O aumento e a queda da moeda, aí logicamente nós temos que trabalhar numa coisa chamada paridade. Então paridade o quê? Paridade com outras moedas do mundo. E aí nós temos que levar em consideração que essa paridade é realizada comparativamente com moeda de curso internacional. Então o que é uma moeda de curso internacional? Então são aquelas moedas que são aceitas em qualquer parte do mundo. E aí no mundo hoje nós temos o quê? Nós temos o dólar norte-americano, eu falo dólar norte-americano, porque existem muitos países que adotam dólar aí, mas não é o dólar norte-americano. Então o dólar norte-americano, você tem o euro, você tem o iene, que é uma moeda japonesa, e você ainda tem a libra esterlina, que é a moeda da Inglaterra. Então essas quatro moedas, elas têm curso internacional. Então quando nós fazemos a mensuração da valorização ou desvalorização da moeda, então é o seguinte, é fazer o comparativo do valor da nossa moeda, tá? Comparando então com uma dessas moedas de curso internacional. Então no Brasil, a comparação se faz mais com o dólar norte-americano, tá? E aí o governo ele pode fazer algumas intervenções no sentido de procurar valorizar mais a moeda norte-americana, ou seja, e essa valorização também vai ocorrer através da lei da oferta e demanda. Quer dizer, tudo dá-se em torno da lei da oferta e demanda.
Ainda hoje você confere mais um debate no Conexões. O tema desta vez é a realidade da população negra no Brasil, já que no dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra. E no próximo bloco você acompanha mais uma matéria do quadro Conexão Universitária. O Conexões já está de volta e agora traz mais uma matéria do quadro Conexão Universitária. Os livros criam um mundo imaginário e perfeito e muitas crianças sonham em nele viver. Mas como tudo tem seu lado positivo e negativo, muitas vezes isso acaba interferindo na formação das mentes infantis. Rafaela, de 5 anos, tem astigmatismo e hipermetropia. A garota sempre gostou de histórias infantis e queria se sentir como uma princesa. Mas, para Rafaela, princesas não usam óculos. Para mediar o faz de conta com a vida real, Alexandre construiu uma história fictícia incentivando a sua irmã a usar óculos. E deu certo. Alexandre surpreendeu todos ao buscar na literatura uma forma de amenizar o problema da sua irmã. Surgiu dela. Por causa que eu vi a Rafa tentando pôr seus óculos, o papai e a mamãe tentando fazer ela pôr os óculos, aí eu fui e ajudei ela a pôr o óculos fazendo o meu livrinho. Rafaela nunca tinha visto em nenhum conto de fada uma princesa que tivesse uma história como a dela. Quando a Alê leu o livrinho, eu pensei que a princesa pode usar óculos. A especialista em educação infantil, professora Liliane Arruda, explica como o mundo imaginário interfere na formação da criança. É um ato de carinho do irmão, que ele reconhece o sofrimento da irmã, ele não deixa de contextualizar na sua própria história o sofrimento da irmã, porque na história ele mostra que a princesa chorava. Ele não desconsidera toda uma estrutura dos clássicos, que tem monstros, que tem os príncipes. Então ele mantém uma estrutura para convencê-la que existe uma princesa que pode usar óculos. Liliane ressalta ainda que a própria sociedade impõe o preconceito sobre as crianças. Sociedade que dita isso, o que é o protótipo de beleza, inclusive em vários livros literários traz essa concepção do protótipo de beleza, principalmente os clássicos. Alexandre ensina que a literatura infantil não deve só refletir sobre os valores instituídos e propagados nas mais distintas épocas históricas. Você que é estudante de comunicação social de uma universidade pública também pode enviar uma produção audiovisual para o Conexões e participar do quadro Conexão Universitária. O envio pode ser feito por meio da página da TV UFG, www.tvufg.org.br, na aba Apoio Cultural, Envio Online de Produções. Neste local você encontra as fichas de inscrição e autorização que devem ser preenchidas e enviadas por e-mail para jornalismo@tvufg.org.br. Conexões continua falando sobre educação e também sobre cultura. Isso porque agora você confere as melhores dicas de eventos culturais e acadêmicos que estão acontecendo na cidade de Goiânia. Na segunda e na terça-feira, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da UFG, das 7 às 10 horas da noite, terá o segundo simpósio sobre o Sistema Único de Saúde. As inscrições estão abertas e custam R$ 20 antecipadamente e R$ 25 na hora. Na quarta-feira, o Circuito da Igualdade Racial promoverá a Caminhada da Igualdade Racial. A saída será da Praça Cívica às 5 horas da tarde. Na sexta-feira, a partir das 2 horas da tarde, será o primeiro colóquio Ensino de Ciências e Relações Étnico-Raciais. O evento será na Faculdade de Química, no campus Samambaia, e terá como temática a trajetória do negro no desenvolvimento do conhecimento científico.
Na quarta e na quinta-feira, na Faculdade de Direito da UFG, acontecerá o 19º Simpósio Ambientalista Brasileiro no Cerrado. A abertura será no dia 20, às 7 horas da noite. Para maiores informações ou para fazer a sua inscrição, acesse www.sabc.org.br. No próximo bloco, Conexões traz um debate em homenagem ao Dia da Consciência Negra, que é celebrado em 20 de novembro. Para falar mais sobre esse assunto, estarão aqui no estúdio a professora Ana Rita de Castro, que é secretária municipal para a promoção da igualdade racial, e também Janira Sodré, que é presidente do Conselho Estadual de Igualdade Racial. Dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra e por isso o Conexões de hoje vai debater este tema. Para isso estão aqui no estúdio a professora Ana Rita de Castro, que é secretária para a promoção da igualdade racial. Olá, professora, muito obrigada pela presença. Olá, prazer é nosso. Bom, também contamos aqui no estúdio com a Janira Sodré, que é presidente do Conselho Estadual da Igualdade Racial. Olá, Janira, muito obrigada pela presença. Olá, Camila, é um prazer estar no Conexões. Mas antes de começarmos o debate, você confere agora uma matéria especial falando um pouco mais sobre o Dia da Consciência Negra. Um dia de celebrar a cultura negra, relembrar o passado de lutas e continuar combatendo o racismo e a desigualdade. Assim é celebrado por todo o país o Dia da Consciência Negra. Em Goiânia, as comemorações e debates começaram ainda no mês de outubro, por meio do Circuito da Igualdade Racial, que é promovido pela Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial. A programação do evento, que vai até o dia 30 de novembro, conta com atividades artísticas e ciclos de debate. Um dos temas discutidos dentro do evento foi a saúde da população negra e a garantia da equidade de atendimento no SUS. O Dia da Consciência Negra é dia de promoção de equidade racial e a saúde também é um dos direitos constitucionalmente adquiridos. E o movimento negro tem feito um trabalho ao longo de décadas para poder garantir direitos em diversas áreas, na educação, na saúde, saneamento básico, a questão de representatividade identitária, religiosidade. Então, para a gente do Ministério da Saúde, é uma oportunidade de divulgar a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que tem como marca o reconhecimento do racismo institucional como um determinante social em saúde. Se a gente não está bem por estereótipos, preconceitos ou qualquer tipo de violência física ou psicológica, é necessário que a gente promova a saúde dessa população. Além de falar sobre a saúde, o Circuito da Igualdade Racial de Goiânia trouxe obras culturais que evidenciam a cultura negra, como os filmes de Joel Zito, que foram exibidos dentro de uma mostra de cinema negro. O cineasta lembra que é possível perceber o racismo na forma como a mídia trata os negros. Eu ontem estava comentando na palestra aqui, que quando eu cheguei aqui em Goiânia, eu olhei todos os outdoors da cidade, não tinha nenhum com negro, não tinha nenhum com moreninho, todos eram brancos, né? Então isso tem um sentido, né? Isso tem um sentido, isso é uma forma de discriminação racial. É uma forma das mais perversas, que é uma forma simbólica, uma forma de dizer que você que não encaixa na caixinha, de dizer, você, olha, continua subalterno, você está na sociedade para servir, você não tem chances, o mundo é feito para mim, é feito para nós brancos, né? Para Joel Zito, ainda é necessário que o Brasil enfrente o problema racial. A grande questão do século XX vai ser o racismo. O racismo vai ser um problema que vai ter que ser enfrentado em vários países. E de fato aconteceu, foi um grande problema na Alemanha, né? Foi um grande problema nos Estados Unidos, na África do Sul, e esses problemas foram enfrentados, né? Então quem olha a televisão norte-americana hoje, o cinema norte-americano, tem a impressão que tem muito mais negros nos Estados Unidos que no Brasil. A população negra norte-americana é de 13%, e nós somos 52%. Então, é evidente pelo cinema, pela televisão, né, que os negros conquistaram um lugar melhor na sociedade norte-americana. Eles têm um presidente negro, com 13% da população. Então, os Estados Unidos enfrentou a questão racial, né, e isso trouxe grandes vantagens para a população negra. O Brasil só está enfrentando essa questão no século XXI.
né? Nós botamos isso debaixo do tapete, a gente criou o falso mito de que a gente era um exemplo de democracia racial. Bom, começando com você, Janira, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, o mês todo voltado para comemorações, é uma data em que hoje, atualmente, 2013, nós podemos comemorar, e também qual é a importância de celebrar essa data no Brasil? Devemos celebrar a memória de todas aquelas pessoas que deram a vida e que lutaram para que o Brasil chegasse até onde estamos, mas que ao mesmo tempo apontaram para a importância da construção de uma liberdade que seja autêntica para todos os brasileiros. Então, digo que o Dia da Consciência Negra não é um dia de comemoração, mas de celebração de memória e também um dia de luta. E com certeza uma data que deve ser apontada no calendário nacional brasileiro, uma data cívica, porque Zumbi dos Palmares, que inspira o dia 20 de novembro, é um herói nacional. Nós temos também o dia 21 de abril, que é um dia de herói nacional, é feriado nacional, e o dia 20 de novembro ainda não. Então isso já nos aponta algo que deve ser pensado, refletido, e realmente ainda o 20 de novembro como um dia de luta. O 20 de novembro só é feriado em alguns estados, não é? Em alguns estados e em centenas de municípios. Infelizmente, em Goiânia e em Goiás ainda não temos esse tipo de compreensão. Bom, secretária, apesar de não ser um feriado, o mês de novembro todo conta com uma programação especial voltada para esta data. Como é que é essa programação? E também para a senhora, o que deve ser celebrado e também o que deve ser pensado nesse 20 de novembro? Bom, Camila, nós vivemos em uma sociedade em que claramente percebemos as desigualdades entre a população negra e a população branca. Para termos uma ideia, o IPEA nos traz um dado que é preocupante, não é? A população negra recebe um salário 40% menor que a população branca. Se for uma mulher negra, 50% menos. Percebemos um grande índice de violência. Para termos uma ideia, o mapa da violência de 2010 aponta que 35 jovens brancos foram assassinados em Goiânia em 2010 e 328 jovens negros. Isso demonstra que nós vivemos em uma sociedade que ainda marginaliza, exclui a população negra. Embora avanços significativos estejam sendo conquistados, como o Estatuto da Igualdade Racial. E pensando nisso, nós construímos, né, a Secretaria de Igualdade Racial em conjunto com o movimento social goianiense, com a UFG, a Pontifícia Universidade Católica, o IUFG, o Circuito da Igualdade Racial, que são atividades educativas e culturais de resgate da nossa identidade e de valorização da cultura negra. São palestras, mostras de cinema, atividades que visam refletir, né, fazer uma reflexão, fazer alguns apontamentos sobre a questão e também mostrar, não é, toda a riqueza que a cultura negra traz nos dias de hoje. Mas quais são as políticas públicas gerais voltadas para essa população que a Secretaria implementa, que também são importantes para a construção aí dessa igualdade, para o fim do racismo? A primeira compreensão de que a superação do racismo deve ser uma bandeira empreendida por toda a sociedade. É importante construirmos uma cidade saudável, com equidade, com justiça, com harmonia. E não é possível termos esse tipo de sociedade com racismo. Por isso, nós temos várias políticas que estão em curso, outras que precisam ser implementadas no âmbito da saúde, né? Nós já conquistamos a Política Nacional de Saúde da população negra, pois os índices de saúde apontam que a população negra encontra-se com dificuldade no acesso, né, a questões da saúde. É um exemplo de política que está em curso. Existem outras, né, no campo da empregabilidade, mas o que percebemos é que é preciso que a sociedade compreenda a importância que é cada um de nós se responsabilizar pela superação do racismo. Bom, Janira, a secretária falou um dado importante em relação aos jovens negros que são criminalizados, marginalizados. Existe um dado muito preocupante no estado de Goiás da morte desses jovens. Como é que você encara a situação da juventude e também das pessoas negras na sociedade, como elas são vistas hoje em dia? Ainda existe essa criminalização, às vezes até mesmo essa segregação social?
a morte da juventude negra no Brasil, Goiás, dentro do Centro-Oeste, se destaca, infelizmente, com dados muito austeros no que concerne a essa eliminação física, configura, como a ONU já tem apontado, genocídio. Quer dizer, você exterminar a juventude de uma população, você está apontando para o fim demográfico, populacional de um determinado grupo. Então, para nós, essa é uma temática extremamente grave e nos mostra que o racismo mata. No Brasil, o racismo mata. Então, isso nos preocupa imensamente, traz uma responsabilidade muito grande. O Brasil tem índices de eliminação da juventude, quer dizer, esse jovem que morre em níveis acima de 70% no conjunto das mortes violentas, ele é um jovem negro que mora nos bairros empobrecidos das regiões metropolitanas. Goiânia está aí, o entorno do Distrito Federal, que é Goiás, está aí nesse índice. Goiás tem cidades que estão entre as 10 cidades mais violentas do país. Então, para nós é um tema gravíssimo, mas o tema da juventude, ele aponta para uma operação mais geral dentro da sociedade brasileira, com toda a população negra, porque, como Ana Rita já mencionou, os dados, os índices de desenvolvimento humano da população negra, seja ela no seu conjunto, sejam as mulheres negras, seja a juventude negra, são índices de total desvantagem em relação ao conjunto da população. Então, de qualquer índice, de qualquer número, de qualquer estatística de onde nós olhemos a situação da população negra, nós vamos observar a necessidade do aprofundamento da democracia e da equidade para produzirmos de fato uma sociedade igual. E então, para nós, o tema da juventude é central, né? E percebemos que esse ente público nos 3 níveis, no município, no estado e na União, ele precisa avançar muito, sobretudo em termos de orçamento. Hoje nós temos uma fundamentação legal e temos planos de desenvolvimento para a população negra no campo da saúde, no campo da educação, da habitação. O movimento negro, a sociedade civil organizada, tem conseguido colocar nas políticas, sobretudo nas políticas públicas sociais, a temática do recorte étnico-racial. Mas o ente público não tem conseguido colocar o recurso realmente nessa atividade fim. E esse é o nosso desafio daqui para frente. Tá certo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua falando mais sobre o Dia da Consciência Negra. Hoje o Conexões é especial em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Para falar mais sobre a realidade da população negra no Brasil, nós temos aqui no estúdio a professora Ana Rita de Castro, que é secretária para a promoção da igualdade racial, e também Janira Sodré, que é presidente do Conselho Estadual de Igualdade Racial. Bom, para falar um pouquinho mais, secretária, eu gostaria que você avaliasse a implementação do Estatuto da Igualdade Racial, que você mesma citou no primeiro bloco. O que esse Estatuto já tem trazido de bom para essa população? O que ainda falta ser realmente implementado, sair do papel? Isso, o Estatuto ele é uma importante conquista, né, nesses anos todos, né, de luta. A gente percebe que está tendo uma possibilidade maior de organização dos municípios, dos estados, para que o Plano Nacional de Política de Igualdade Racial, ele vire uma realidade nos municípios. Em Goiânia, por exemplo, nós estamos conseguindo fazer um diálogo com todas as secretarias para que elas, a partir da natureza do trabalho que desenvolvem, possam implementar as políticas. Então, em Goiânia, nós já temos em curso um processo de capacitação dos servidores públicos para o enfrentamento do racismo institucional, que é uma das questões importantes colocadas pelo Estatuto, bem como outras políticas a serem implementadas, como a Lei 10.639 e 11.645 por parte da educação, a Política Nacional de Saúde da População Negra também por parte da saúde, né? E a gente conseguiu fazer interlocução com outros órgãos, por exemplo, como a Controladoria, que inseriu no 156 também a questão do racismo também no seu rol de atendimento. Então, a Prefeitura de Goiânia, ela está procurando, né, no âmbito de sua competência, desenvolver ações para que o Estatuto ele se concretize e vire uma realidade em nosso município. Oi, você, Janira, qual a avaliação que faz
do Estatuto aí que foi motivado por anos de luta dos movimentos negros, dos parlamentares que apoiaram a causa. O Estatuto foi uma luta de mais de uma década entre o Congresso, no Congresso Nacional, entre a Câmara e o Senado. E, finalmente, quando ele foi homologado pelo presidente da República em novembro de 2012, ele veio com perdas importantes para a população negra, tais como a estruturação federal das cotas nas universidades federais, que depois teve lei complementar, mais uma lei decretada pela presidenta atual para 10 anos apenas, e uma perda fundamental para nós, que foi a questão do território das comunidades quilombolas, garantido na Constituição de 1988, porém não garantido nesta lei complementar, que é o Estatuto, e que foi uma perda capitaneada, infelizmente, pelo senador por Goiás então, Demóstenes Torres, né, que hoje já não é mais senador, mas que desafortunadamente e também dentro de uma negociação que imprimiu perdas. Entretanto, estamos com o Estatuto, com os ganhos que ele trouxe e o desafio de implementá-lo de uma forma mais ampla. Como Ana mencionou, temos no país ações coercitivas sobre o racismo. Nós temos lei que descreve o racismo como crime inafiançável, imprescritível, porém ela é raramente aplicada. Na semana passada nós tivemos na mídia, né, um caso em São Paulo de uma cidadã de um bairro elegante devolvendo, nas suas palavras, para a favela um negro, chamando-o de animal. E a polícia, chamada para dar o flagrante, pediu a ela que pedisse desculpas a ele e ficou o dito pelo não dito. Isso para exemplificar como as ações coercitivas sobre o racismo no Brasil não atuam. As ações afirmativas, elas são uma luta sobretudo na rede federal de educação superior. A própria UFG aqui em Goiás, né, tem o seu programa e assim em todo o país. E as demais ações afirmativas no país, elas permanecem ainda como uma luta. Não há ainda uma compreensão completa do que significa o racismo como sistema, estruturando a vida da população brasileira e determinando fatores de pobreza e de exclusão para a população negra. Então, Camila, essa oportunidade que nós estamos tendo aqui no Conexões, ela é fundamental para que haja essa interlocução com a sociedade, para que nós possamos apresentar. No Brasil, a expectativa de vida média hoje, ela é de 77,1 mês, 77 anos e um mês de vida. Se nós pegarmos o conjunto da população, mas quando nós pegamos somente a população negra, a expectativa de vida ela cai quase 4 anos, levando a população negra a uma expectativa de vida de 74 anos, 3 meses. Então nós observamos que a qualidade de vida, ela é afetada, a qualidade da vida individual das pessoas. Isso aí é um dado para que nós possamos observar. Eu havia mencionado sobre a juventude, que o racismo ele mata na juventude, ele mata na velhice. Quer dizer, é uma operação completa. Dados do DataSUS, que é o sistema de dados do nosso Sistema Único de Saúde, mostraram que uma parturiente negra, ela tem acesso a, no máximo, 70% e, em muitos casos, 40% da dosagem de anestesia em situação de parto. Então, nós observamos que no tratamento que o próprio Estado dá para essa cidadã negra, ela é subtratada. E o que faz com que essa mulher seja subtratada? A ideia de que uma mulher negra, ela suporta mais dor. Então, isso faz parte da operação escravocrata colonial brasileira, né, muito presente. Né? Então, a importância também da formação desse agente público, seja ele um médico, uma enfermeira, um professor, para dar tratamento a isso naquele equipamento público que chega à população. Sobretudo, nesse caso específico do SUS, a população negra ela é SUS dependente, nós dizemos, porque ela é mais empobrecida, ela não tem dinheiro para pagar plano de saúde, e o ideal mesmo é que o SUS atenda 100% da população. Bom, falando ainda um pouquinho de leis, em relação à Lei 11.645, né, que institui a obrigatoriedade de ensino de história, afrodescendente, cultura, como é que vocês percebem essa lei? Você, primeiro secretária, a aplicação dessa lei também, muitas vezes, como os próprios professores afirmam, a falta de recursos, de materiais ainda muito incipientes, já que a lei é tão recente, para conseguir ensinar, para conseguir aí fazer com que essa parte da história brasileira também seja conhecida pelos alunos.
A lei, ela é um importante instrumento para nós. Completou 10 anos esse ano e nós percebemos em âmbito geral que é um desafio ainda a implementação dessa lei. Mas percebemos que passos significativos já foram dados. O município de Goiânia tem investido significativamente na capacitação de professores, né, na aquisição de alguns materiais para que no chão da escola essa discussão possa acontecer. Mas percebemos que podemos avançar ainda mais, né? Precisamos que cada professor, professora também busque, né, na sua comunidade promover esse debate, essa discussão. Nós tivemos já em âmbito geral, né, está sendo feita algumas avaliações sobre a implementação da lei, mas percebe-se que ela é fundamentalmente um instrumento que permite que a gente faça um enfrentamento do racismo institucional presente no ambiente escolar, né, que ainda é muito intenso. Mas a gente percebe com otimismo, né, o projeto que está em curso, mas com grande preocupação a invisibilidade e a ausência dessa discussão nas instituições particulares. Outro dia eu tive uma experiência de conversar com uma pessoa que falou: nós não precisamos discutir a questão racial em nossa escola porque não temos negros aqui, né, para perceber o nível de ainda desconhecimento de algumas pessoas, né, que devem promover em suas instituições esse tipo de debate. E você, Janeira, como é que você percebe a educação como uma forma aí para melhorar essa condição do negro atualmente? A educação é a chave da mudança de mentalidade, né, sobre quaisquer aspectos que nós tratemos. E considero que, no caso brasileiro, a educação é a possibilidade de inclusão da população negra, seja porque a escolarização ela é fundamental para a reivindicação de direitos, seja porque, no sentido mais amplo, a educação ela é a possibilidade que a sociedade tem e a comunicação, considero também. São as possibilidades que uma sociedade tem para refletir sobre as suas práticas e os seus discursos. Então, eu diria que a Lei 10.639, ela é uma lei de sinalização extremamente importante para a comunidade negra. O ensino da história da África e da cultura afro-brasileira é uma bandeira do movimento negro desde a década de 1930, quando foi criada a Frente Negra Brasileira, o primeiro movimento republicano organizado por negros líderes no ambiente urbano, né? Então, no início da República, poucas décadas depois da abolição. E somente no ano de 2003, o Brasil conseguiu estruturar essa ideia numa lei. Foi a sinalização, evidentemente, do governo que então iniciava no Brasil para a comunidade negra. E hoje, aos 10 anos, quando a lei deveria estar implementada, nós já temos passos. Entretanto, nós ainda não temos uma estruturação no conjunto da rede. Como foi mencionado, a rede pública ela tem avançado, a Ana Rita trouxe aqui esse dado, mas a rede de educação brasileira, no seu conjunto, mesmo a pública, ainda não avançou como deveria. Muitas universidades ainda não trouxeram para os professores em formação, né, essa formação inicial. Não temos ainda no conjunto do professorado a formação continuada e, mais grave ainda, no campo da gestão da educação pública, que eu já mencionei a questão do orçamento. Sobretudo, o nosso desejo é que no projeto político-pedagógico de cada escola desse país, da rede pública ou privada, nós tenhamos a ideia de que o Brasil é uma sociedade formada por 51,7% de população negra. Então, onde haja ou onde não haja um negro fisicamente ali, o Brasil ele foi construído por metade dessa população. Esse é um ponto, né? Que então, nesse sentido, o Dia da Consciência Negra no Brasil, ele não é um dia da população negra, ele é um dia da consciência nacional. Nós estamos tratando de mais da metade de brasileiros. Mudando um pouquinho de temática, na entrevista com o Joel Zito, que é um cineasta que veio para o circuito da consciência negra, ele falou um pouco da relação do negro com a sua imagem na TV, no cinema, ainda essa imagem muito estereotipada, que demonstra um pouco desse racismo, às vezes até velado, que o Brasil ainda tem. Como é que você enxerga a imagem do negro na mídia, a imagem do negro na comunicação de forma geral?
Eu vou falar de 2 aspectos que são muito importantes na sociedade brasileira. Um é a teledramaturgia, né, a novela. Nela, nós temos as novelas de época marcando uma presença escrava, os negros no passado. E quando é uma novela ambientada no período contemporâneo, os lugares estereotipados da presença tradicional dos negros na sociedade brasileira. É o porteiro, é o motorista, é a empregada doméstica. Quando não, mais triste ainda, a hipersexualização das mulheres negras, etc. Então, ainda são lugares muito marcados. E no telejornalismo, a invisibilidade quando se trata de temas de positivação, né? E uma hiperrepresentação quando se trata de temas relacionados à violência e à presença policial. Então, quer dizer, nós ainda temos muito para avançar. É evidentemente que as crianças negras, os adolescentes e os jovens têm a sua psique afetada por uma representação extremamente negativa, fazendo com que os adultos negros também, muitas vezes, tenham dificuldade de lidar com a sua identificação, com a sua identidade. Esse é um dos temas difíceis no Brasil, né? Afirmar-se negro ainda é um desafio para muitas pessoas. E essa dificuldade de uma afirmação identitária política da população negra dificulta também o avanço da política social e da política pública no seu conjunto. Esse também é um dos nossos grandes desafios, é também uma das grandes possibilidades, né, da população negra, do movimento negro e, sobretudo, considero que é uma das possibilidades do Brasil, porque é impossível para o Brasil se pensar uma sociedade desenvolvida sem pensar mais da metade da sua população. Bom, para finalizar, Ana, gostaria que você divulgasse um pouquinho a programação que acontece até o dia 30 de novembro, né, que a população de Goiânia, de Goiás também, de forma geral, pode ter acesso. Isso. A nossa programação começou 19 de outubro, vai até 30 de novembro. Tivemos várias atividades importantes, mas quero fazer um convite especial. No dia 20 de novembro, nós faremos uma caminhada da igualdade racial. Como eu disse anteriormente, a superação do racismo é uma tarefa de toda a sociedade. Por isso, nós convidamos todos e todas que venham para essa caminhada. A concentração será às 17 horas na Praça Cívica, onde seguiremos encaminhada até a Praça Universitária, onde encerraremos o nosso ato com atividades culturais, com uma feira afro, até às 22 horas. Então, convidamos todos e todas que venham colocar o nosso bloco na rua para dizer que nós não toleramos mais a intolerância religiosa, o racismo, a exclusão, né, a marginalização da população negra. É uma marcha pacífica, né, mas que quer mostrar essas bandeiras que não são novas, infelizmente, em nossa sociedade. Bom, Ana, agradeço muito a sua presença, muito obrigada. Agradeço, estamos à disposição. Maiores informações em relação ao circuito podem ser adquiridas, né, no site da Prefeitura de Goiânia, bem como em nossa secretaria, em nossa página no Facebook. Bom, Jamila, também agradeço muito a presença. Obrigada por trazer essa discussão tão interessante para a gente. Agradeço de que estarei presente na caminhada pela igualdade racial e enfrentamento ao racismo e convido a toda a população a também se fazer presente e estarmos na rua dizendo que o racismo não combina com democracia e participação.